Então, você está buscando, possivelmente, algum afeto na cozinha, algum preenchimento. Então, quando você faz... Então, por mais que você tenha entendido agora, racionalmente você entendeu, mas o problema não está no afeto. O problema está no que é que me falta. Qual é o amor que eu não estou tendo para mim? Eu amo os meus alunos, eu amo o meu trabalho, eu amo o papagaio, eu amo o periquito, eu amo meus filhos. E o quanto eu me amo do jeito que sou? Então vamos lá, Tati. Que vazio é esse? Você tem fome de quê? Tô colocando aqui um pouquinho mais distante para não cortar muito minha cabeça. Tá. Andresa, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar muito por essa sua iniciativa, porque me fez pensar, porque eu não sabia nem o que eu queria. Então, quando você começou com esse propósito de você ter fome de quê, você me fez pensar muito, porque a gente quer tanta coisa e é tão corrido dia a dia que eu não sabia nem o que eu queria. Agora, sabendo um pouquinho o que eu quero... Muito bom, já caminhamos. Né? Pensei muito, muito, muito. E aí eu cheguei à conclusão, assim, que eu assisto muitos canais, eu tenho... assim, a internet proporciona pra gente uma gama enorme né, de conhecimento e eu não consigo pôr em prática. Entendi. Sabe, que nem, por exemplo, eu tento me controlar para emagrecer, sabe, controlar minha boca, você viu, toda a cozinha. Mas eu não consigo. Eu sei o que eu preciso fazer e eu não consigo pôr em prática. Eu sei muito bem como é isso, que é a maioria das pessoas, tá? Porque tá existindo uma cultura, Tati, de que a gente põe uma coisa na cabeça e aí é só resolver. É mudar a crença e resolve. Mas não é tão simples assim. Não que isso seja uma mentira, entende? Mas não é tão simples. Põe uma meta e vai atrás da meta, é só fazer. Não, porque tem um monte de processos anteriores a isso que precisam ser trabalhados. Essa é a proposta do tratamento humanoterapeuta. Tanto para quem vira um terapeuta, então você tem a ferramenta para usar em você, mas tem gente que quer virar terapeuta e tratar outras pessoas, mas tem pessoas que querem passar pelo processo. Ela não quer virar uma terapeuta. Eu sou suspeita para falar, porque todo o curso de conhecimento, onde você ganha muito como conhecimento, você naturalmente vira um pouco terapeuta de si mesmo. Você aprende a pensar de uma maneira e que você usa isso em todos os lugares. Então, o conhecimento ele é sempre muito importante. Então, eu tenho o conhecimento, eu aplico tudo isso na minha vida, o conhecimento das técnicas. Além do conhecimento de tantas coisas, de como o universo funciona, de como as coisas funcionam, de como o campo energético funciona, quando eu falo universo, eu quero dizer isso também, tá? Como é que a energia fala? Como é que eu faço a leitura energética do que está acontecendo no dia a dia, né? Então, tudo isso me ajuda muito. E aí, eu também tenho as técnicas que eu aplico na minha vida. Então, a coisa apertou, eu faço isso em mim. Mas, isso não significa que às vezes aconteçam coisas mais complexas que doem mais. Claro que quando a gente vai ganhando conhecimento, vai doendo menos. Entende? Então, eu não tenho que reagir. Que nem você falou, não consigo me controlar. Por quê? Porque você reage. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho menos reação, porque eu tenho conhecimento. Então, isso não no caso, você entende que está tudo bem. Eu entendo que está tudo bem, entro num processo de ganho de consciência, entro num processo de profunda confiança, né, de que tudo está certo como está e que a vida é como é, e o que eu posso fazer em relação a isso? Então, naturalmente, isso me deixa mais tranquila, então o meu processo reativo é menor. Eu trabalho com as meditações, com o processo do alfa profundo, que está liberado para qualquer pessoa na internet, está aí no YouTube, é só entrar e fazer. É o mesmo que eu faço comigo, é o mesmo que eu oriento os meus alunos, né? E assim, no começo é mais chatinho, porque a gente não está habituado a parar e ficar quietinho um pouco. É difícil. Então, tem vários tipos de meditação. Ah, Andresa, eu tentei milhares. Mas, gente, não é tão difícil. Você só precisa encontrar aquele que funciona para você. Como religião, entende? Como esporte, como qualquer coisa. Então, o que é que funciona? Ai, eu não gosto de fazer esporte. Gente, você gosta de dançar?
Ah, dançar eu gosto. É um tipo de esporte, mas nem todo mundo vai gostar do mesmo tipo. E isso a gente entende dentro do manoterapeuta e também do psicanálise. Por quê? Porque a gente consegue descobrir o que me é essencial. Então, a essência de um nunca vai funcionar como a essência do outro. Então, a mesma atividade para os dois não vai funcionar. Por conta da E deixa eu composição te do fazer seu uma corpo. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo seu, desse aqui de Você Tem Fome de Quê? E aí a moça lá desencadeou com mesa radiônica, desencadeou um negócio da infância, que ela nem se dava conta, que ela cresceu com surfistas lá. Será que se eu fizer isso aí, isso pode me ajudar? Para eu Então, entender porque eu não me controlo? Então, aí é onde eu ia chegar, né? Que às vezes, mesmo eu tendo tanto conhecimento, eu não me desequilibrando tanto, é muito mais tranquilo para mim hoje, muito mesmo, né? Mas às vezes acontecem coisas que estão além do meu controle, que é o que eu falo todos os dias aqui. A vida é como é. E tem coisas que vai além do meu controle, né? Qual é o controle que nós temos em relação ao coronavírus? Pois é. A vida acontece. E o que eu posso fazer em relação a isso? Né? Então, o que eu posso fazer? Então, o que acontece? Quando acontecem coisas que eu não consigo lidar, né? Às vezes na minha família, por mais controlado que a gente tenha, tem pessoas que não são muito valiosas, muito caras. E aí, quando acontece uma coisa com essa pessoa, por mais que eu entenda, é inevitável eu não me sentir, ter um processo. O que eu faço? Eu vou para tratamento. Eu passo por consulta com o meu terapeuta. Eu passo por consulta. Eu entro num processo de tratamento. Ainda que eu saiba fazer em mim, tem momentos que eu prefiro, que eu aceito ser cuidada. Que eu aceito ter um colo. Que é o meu feminino em ação, aceitando receber. Então eu entro em tratamento, embora eu seja, agora eu acho que eu queria que alguém cuidasse um pouquinho de mim. Porque eu cuido de todo mundo tanto, agora eu acho que é o meu momento, tá tudo bem. E aí eu entro em tratamento, que é o que você tá falando, né? Eu entro lá, vou fazer uma consultória, mas o que tá startando isso? Onde é que eu ainda não consegui trabalhar? E aí, a consulta na mesa, essa é uma das mesas que a gente atende com quem faz o manoterapeuta, tem essa mesa, que é essa mesa aqui. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Aqui a gente consegue identificar processos. Só que eu preciso de toda uma base de conhecimento para conseguir entender o que acontece. Porque assim, eu vou lá e capto. O que aconteceu quando você tinha tantos anos? Isso é simples, é muito fácil de fazer. Tá, aí você me traz uma informação. A partir disso, eu preciso ter elaboração, conhecimento para te ajudar a elaborar. E algumas coisas não são de elaboração racional. São de tratamento energético espiritual. E aí entra num processo de tratamento. Então, qual é o viés? O viés é, ou eu viro terapeuta da minha própria vida, ou eu viro terapeuta da minha própria vida e uso isso para atender pessoas, então faço disso uma profissão, que é o meu caso, tá? E eu também posso passar por uma consulta. Então, o que a gente está fazendo? Formando humanoterapeutas para ter um entendimento que é profundo, né? Ele é simples, mas ele é profundo. Algumas pessoas vão por esse caminho, outras param no meio do caminho. Porque ninguém disse que a missão seria fácil e a gente faz por missão, tá? Então, ela é profunda, é preciso dedicação, é preciso uma transformação na própria vida. Para ser um terapeuta espiritual não é a mesma coisa que ser um terapeuta só convencional, porque a gente faz por uma missão muito maior, tem conexão espiritual para isso, tá? E eu atendo pessoas que não querem se tornar um terapeuta, que só querem fazer os seus tratamentos e limpezas energéticas. Então muitos se formam para atender pessoas que não querem ser terapeuta, mas que querem ter um terapeuta para cuidar delas, porque elas têm outros processos, elas têm outras missões. Né? Como eu sou médico, eu não quero parar para ser terapeuta, eu quero ser médico. Eu sou engenheiro, advogado, eu não entendo dessas coisas. Eu trabalho em casa de família, ou eu trabalho na lavoura, e não quer estudar tudo isso, mas quer se melhorar. Né? Porque é muito ilusão achar que as pessoas que têm menos condição financeira não procuram por esses trabalhos. Isso não significa que elas não tenham dor. Ela só tem uma profissão e esta profissão tem um rendimento diferente do rendimento
de um médico. Só é diferente, não é pior nem melhor. Só é diferente, né? E dentro do contexto do Brasil, a vida é como é. Com tanto país para nascer, por que nós resolvemos nascer no Brasil? Né? Então não adianta chorar. Aqui é desse jeito. O que nós podemos fazer para que a nossa vida e para que a vida de quem está no nosso entorno seja um pouco melhor, né? Então pode ser que um tratamento te ajudasse a desfazer muito os blocos, para aí então tudo isso que você agora já sabe na cabeça, você consiga pôr em prática. Porque existe o saber pelo racional e existe o campo energético. Então não é uma questão de controlar a emoção. É uma questão de... esses blocos energéticos que são criados e que eles ficam no nosso inconsciente, eu não estou dizendo... Algumas coisas ficam no nosso subconsciente, que são coisas dessa vida. E que se você lembrar, vai te ajudar muito. E aí você pode trabalhar na mudança da crença. E essa vibração que você vem uma vida inteira vibrando, ele é um bloco. E ele vibra naquela intensidade. Então vamos imaginar que ele vibre na intensidade do medo da falta. Porque lá atrás alguém te falou que é o medo que, precisa guardar para o dia que faltar. Então, assim, não é... Olha a frase, presta atenção. Não é assim, precisa guardar para se um dia faltar. Não, é precisa guardar para o dia que faltar. Então, foi dito dessa maneira e foi gravado no nosso subconsciente desta maneira. Então, é quase certo, vai faltar. Um dia vai faltar. Percebe que nessa frase são diferentes? Sim, se tem uma um dia afirmação, faltar, né? E aqui tem para o dia que faltar. Por quê? Porque a nossa avó era uma sacana para fazer isso com a gente? Não, porque pode ser que ela viveu essa falta. Que a mãe dela veio da guerra, os nossos bisavós, e viveram e falaram que é assim que era, né? Então, a gente vive pro dia que faltar. Então, certeza que um dia vai faltar. Ainda que não possa nunca faltar. Certo. Tá? Mas a gente vive nessa realidade. Ok. Quando você vai lá atrás e identifica isso, você tem uma informação. Mas eu tô te dando essa informação agora. Então, tecnicamente, a crença já mudou. Mas o bloco energético continua vibrando, porque ele foi construído, penso, sinto, materializo. Então, sinto, aí vem um pensamento, desse pensamento começa uma vibração, essa vibração vira uma massa. E essa massa, ela vibra. Então, por mais que você mude tudo isso que você criou como massa e tá aí, orbitando o seu sistema, o seu campo energético, ele está vibrando. Então, você não quer mais pensar isso, mas tem uma vibração que te leva a pensar isso. Então, é um ciclo infinito. Nossa. Infinitamente. Aí eu penso uma coisa e vibro outra. Faço outra. Me sinto uma porcaria porque sei o que devia estar fazendo, porque minha cabeça já sabe, mas eu faço outra coisa porque tem um bloco. Este bloco não é com a cabeça que a gente resolve. É com tratamento energético espiritual. Então, por isso que a gente estuda, sabe, e não consegue mudar. Porque se eu não for trabalhar no desfazimento desses blocos, e aí existe o desfazimento dos blocos, que aí a gente está trabalhando no nível, por exemplo, do subconsciente, só que tem coisas que estão no nosso inconsciente. Então, estou trazendo de uma maneira simplificada aqui, que a gente fala de outra maneira dentro do manoterapeuta. A gente traz no nome dos corpos, tá? Porque a gente entende essa massa. Ok? Mas vamos trazer por uma linguagem mais simplificada aqui. Então vamos pensar que o consciente é o que está no racional. Ok. O subconsciente seriam essas crenças que ficam rodando que aconteceram nessa vida. E que eu posso trabalhar essas massas. Mas e o tal do tão inconsciente profundo, que são coisas que eu já trago na minha gestação? Pois é. Pode morrer de pensar. Não vai lembrar, porque não é dessa vida, não era esse corpo racional. Então, você precisa... E aí a gente vai dar o nome disso de espiritualidade, de processos de outras vidas. E aí tem várias técnicas para tratar. Porque às vezes é de outra vida, às vezes é de uma vida paralela, que não é a outra, não é passada. Aí começa o nó. É nesse caminho que a gente vai falando no manoterapeuta. Só que, claro, isso é uma mudança profunda de como você vive a vida. Porque eu sei que eu trabalho aqui e estou trabalhando em outro lugar, fazendo outra coisa, uma outra Andresa. Quando eu durmo, porque, na verdade, não só quando eu durmo, nesse momento. Porque vira do avesso a vida, né? E aí, quem quer entender
só pelo racional, enlouquece. Entende? Não quer. Ela quer. Por quê? Porque o ego quer ter a razão. E o ego é o racional. Se só ele tiver a razão, já foi dito que daqui não passarás. Nossa. Daqui não passarás. Por quê? Porque não dá para passar? Não, porque eu não vou entender via minha racionalidade. Porque está em outro aspecto, porque nós somos uma coisa só. E tudo que você faz influencia na minha vida. E o que estão querendo falar? Que não. Meta foco, dane-se os outros, vai para cima do que você quer, achando que isso não tem consequência. E tem. Porque nós não somos separados, nós somos uma coisa só. Nós somos o que eu venho dizendo muito sempre. Importante. Então, esse tratamento, então tem coisas que vêm, que a gente traz, que precisam ser trabalhadas. Tem coisas que nós trazemos, que precisam ser manifestas, né? Então, a gente veio para fazer, para cumprir com uma função. Então, como é que eu estou servindo ao mundo? Eu não estou falando servindo a minha família, servindo ao a minha vida, a minha família, o meu filho, o meu marido, o meu trabalho. Esse é do ego. E eu não estou falando que o ego está errado. O ego é a divisão. Nós somos responsáveis por isso. O egoísmo, sim. Agora, quando o meu trabalho, além de ser o meu trabalho, o meu sustento, que cuida dos meus filhos, que paga as minhas contas, que que mantém uma empresa, a minha empresa com os meus funcionários, ainda ele serve à humanidade como um todo de levar consciência, de levar alívio, de levar... Então, é o meu trabalho, é o meu servir que serve. Entende? Ele me serve e eu sirvo. Ele me serve e serve ao próximo. Então, é a lei do ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Mas da onde eu tirei isso? Por que ele funciona tão bem? Porque ele aquece o meu coração, eu sou feliz com o que eu faço. Todo mundo está trabalhando em coisas que não gostam. Mas, Andresa, o que eu vou fazer? Vou sair do meu emprego? Claro que não. Primeiro você precisa achar o que é que o seu coração gosta de fazer. Coração não são vísceras, não é visceral, não é animal, não é o desejo. Não tem nada de errado com ele, com o desejo. Não, mas o que eu gosto de fazer do meu coração? Desculpa te interromper. Mas nessa questão do trabalho... eu era bancária, eu tinha uma vida louca, corrida, desesperadora, e eu quis sair para ficar próxima dos meus filhos. Legal. E hoje eu amo o que eu faço. Eu trabalho com transporte escolar. Com o quê? Eu levo as crianças transporte escolar. Transporte escolar, que legal. Eu levo as crianças para a escola, eu me divirto, eu amo o que eu faço. Dentro desse trabalho, eu gosto de levar sempre uma palavra positiva, né? Porque eu tenho, além de crianças, eu tenho adolescentes, eu tenho alunos assim que foram até pais, inclusive. Levei até ensino médio. Então, assim, eu amo o que eu faço e eu fico procurando colocar coisas positivas nesse trabalho. Então, assim, eu não quero sair, embora a minha renda tenha caído muito, sim, mas hoje não é importante isso para mim, porque eu quero, o que eu faço, eu amo, eu adoro, eu tô sempre colocando coisas legais para eles, coisas positivas, dando conselhos, e assim, eu consigo aconselhar tanta gente por tudo isso que eu aprendo, que eu leio, sim, que eu vejo, e na hora de usar, na hora de fazer, para mim, eu me perco. Quando eu vou ver, eu já comi. Quando eu vou ver, eu já extrapolei e entrei no doce, e vamos que vamos. E aí me dá aquele sentimento ruim. Falo, poxa vida, eu consigo ajudar tanta gente, eu consigo dar tanto conselho legal, por que eu não consigo fazer? Entendi. Então, assim, você tá bem na sua profissão, só que tem alguma coisa interna que te dá... porque a comida, ela supre necessidades, né? Ela supre as carências, os afetos, o que tá... E assim, e também tomar cuidado para a gente não entrar na loucura do que a mídia diz, entende? O que é que que tem que ser assim, porque assim é o certo de ser. Então vamos tomar um pouco de cuidado. Tem que ser magra, tem que ser bonitona, tem que ser gostosona, tem que ser para quem, entende?
Então, o que é que a Tati quer? Independente de, eu fico doida, como pelos cotovelos. Não, tira a comida da história. O que é que a Tati, o que faz a Tati feliz? O que é que tem internamente? Ih, peraí, que eu acho que tá... Pronto, desculpa. Tá tocando aqui na minha orelha. Acho que entrou uma ligação. Né? O que é tão afetivo na cozinha? O que é tão gostoso? O que é tão prazeroso? Por que esse prazer tá aí? E não tem certo ou errado. É só entender, porque aí você vai pro prazer no momento certo. Senão a gente vira uma maníaca sexual. Porque o prazer não tá lá na cama, então vai só fazer aquilo? Não, a hora daquilo, a hora da comida. Então tudo tem que ter o prazer. Então, onde é que está esse prazer? O que te remete à sua infância, que era tão prazeroso na cozinha? Ou o que você não tinha de prazer e que você buscava lá, porque a mãe estava lá, porque a avó estava lá? Qual era o momento da família infeliz? Né? Então, eu estou falando coisas aqui que são muito, muito simples e para algumas pessoas são muito óbvias. Só que entender não vai resolver se você não trabalhar energeticamente. Isso é um processo seu. Vou fazer um tratamento e eu vou resolver isso para sempre? Pode ser que sim. Pode ser que você tenha que, de vez em quando, passar por um processo de tratamento. Porque onde é que está a sua carência? Onde é que está a Tati? O que é que a Tati está tentando preencher? Então, eu já entendi que é a comida. Eu já entendi que é a avózinha lá que fazia aquele bolinho de chuva sensacional à tarde. E a gente sentava com chuvinha, gostoso. Gente, isso é afeto. Então, você está buscando, possivelmente, algum afeto na cozinha, algum preenchimento. Então, quando você faz... Então, por mais que você tenha entendido agora, racionalmente você entendeu. Mas o problema não está no afeto. O problema está no que é que me falta. Qual é o amor que eu não estou tendo para mim? Eu amo os meus alunos, eu amo o meu trabalho, eu amo o papagaio, eu amo o periquito, eu amo meus filhos. E o quanto eu me amo do jeito que sou? Mas eu não me amo do jeito que eu sou, porque eu sou uma louca que come. E loucas que comem não merecem amor. Oi? Então você não se ama do jeito que é. Você está tentando ser uma coisa diferente do que você é. Porque o que você é não serve, é ruim. E aí pode também ter coisas lá na infância ou inconsciente que as pessoas falam, que nem é tão inconsciente, mas que você é isso, que você é aquilo, que você é do outro jeito. E aí você acredita que o certo é ser do jeito que o outro fala, porque se eu for do jeito que o outro diz, eu serei amada. E aí você não se ama do jeito que é. Você se colocou na prateleira de que ser assim é ruim, é feio, é descontrolada, e aí você não se ama. Como você é? Quem é a Tati? Eu me amo do jeito que sou. Quem é a Andresa? Tem hora que eu não sou... A melhor que eu posso ser naquele momento, que eu me acho incrível, é quando eu dou o meu chilique e boto todo mundo no lugar. Você é louca é você. Por quê? Porque ali eu tô no meu melhor. Porque em algum momento, quando uma pessoa tá completamente descontrolada, o que é o melhor para ela? Que alguém pegue ela e dê um chacoalhão e fala, volta pra cá. E quando essa pessoa faz essa manifestação, ela tá usando todo o que aparentemente é a louca, a descontrolada, foi lá e deu um safanão. Então, como é que você dá um safanão assim na sua mãe? Era o que ela precisava, no bom sentido, entende? Eu estou usando a metáfora de quando uma pessoa perde o controle e que tinha aquele movimento de bater, né? De dar um tapa na cara. Eu não estou dizendo a violência, não estou falando isso. Eu só estou querendo que a gente pare para pensar que às vezes a gente faz coisas instintivas para pôr controle numa situação, para aquilo não perder. E aquilo é o nosso melhor. Então já viu aquele ditado que fala às vezes... quando eu sou boa, eu sou boa. Agora, quando eu sou... Como é que é? Não sei exatamente o ditado. Mas quando eu sou ruim, eu sou ótima. Eu sou ótima, eu sou melhor ainda. Eu quero dizer que em alguns momentos... Por que eu sou melhor ainda? Porque naquele momento precisava daquilo. E a gente se julga porque não pode ser assim. Porque assim é coisa de doido. E a gente se julga. E o pior, a gente julga o outro. Não, e Virginiana julga. Virginiana julga. Nasceu julgando. Virginiano... Então, mas aí a gente... Tá vendo o que você faz com você? Esse é o seu melhor.
Esse é o melhor do virginiano, é perceber o erro e o detalhe. Ele olha, tem olhos clínicos para ver o erro. Mas as outras pessoas não... Então, o virginiano tem que ter um equilíbrio, porque senão ele vira um chato que só vê o defeito. Mas ele tem a lente para esse lugar. Porque que bom ter um virginiano no meio dos meus trabalhos, que é o meu marido, que percebe aonde eu, que sou uma leonina, tá bom assim, vamos assim mesmo, não tem problema, é fogo, vai indo. Né? E ele fala, Dê, aqui tá ruim. Tem um erro. Nossa, nem percebi. Porque eu não vou perceber. E esse é o meu melhor. Porque se eu parar para resolver todos os erros que ele percebe, eu não faço nada. Esse é o melhor dele, esse é o meu. Então, para de ficar falando virginiano é chato, é detalhista, é importante. Só que tem que ter um equilíbrio para não ficar o chato. Tem hora que eu falo, Tati, me deixa agora, porque eu não sou assim. Então você respeita o tempero do outro e o outro respeita o seu tempero. E você se aceita como é e entende que hora você tá de mais, hora você tá de menos. Porque ignorar, falar, eu não vou mais falar isso, eu não vou mais, porque o virginiano é chato, então eu não quero ser chata, porque eu não vou falar mais do problema, eu não vou... Gente, você tá negando a sua essência. E aí você não ama a si mesma do jeito que você é. E às vezes até errando, até fazendo uma meleca danada, e você fala assim, fiz. E foi, igual eu fiz. Não é que eu vou ficar fazendo, mas é aceitar que eu não sou perfeita, que tem hora que eu faço coisa errada. Porque senão eu quero ser perfeita. Deus lá no altar. E eu não sou Deus, nem santo para estar no altar. Eu sou ser humano em evolução, cheio de aprendizado para ter. Nós estamos aprendendo a ser um humano. Essa espécie não está pronta. Então esquece a perfeição. O ser, estamos em desenvolvimento, esse ser, esta raça. Nós não estamos em perfeição. Nós temos um cérebro que está se transformando de eras em eras. Agora a gente tem informações sobre a diminuição da amígdala, o aumento do córtex frontal. A amígdala é a reação. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Meditação. E aí é uma outra aula, uma coisa mais profunda. Então, assim, nossa amígdala não é a amígdala daqui da garganta. Lá dentro do nosso cérebro tem, né, a amígdala. E essa amígdala a gente chama de sequestro da amígdala. Que é o quê? Quando a gente perde as estribeiras. Porque ele é do nosso ser mais primitivo, que habita em nós, tá? Não é lá atrás. Meu ancestral. Não, ele tá dentro de mim. Eu sou o primitivo. A gente tem que parar de se achar. Nós somos bicho. Bicho. Isso aqui é bicho, é carne, é dente, tem canino. A gente não pode se achar ser iluminado, que é o que acontece com algumas pessoas começam a trabalhar a espiritualidade, e aí começam a ser... Para, vai entrar em dor do mesmo jeito, entende? Vai entrar, porque não é. Estamos em evolução, não estamos lá ainda. Aí o que acontece? Esta amígdala, esta parte que é muito primitiva, que coabita em nós, que ela nos defende, inclusive, em muitos momentos, ela é a luta e fuga. Então, em perigo, né, em coisa que vai me machucar, eu vou ou lutar, que era o bicho, guerrear, ou eu vou fugir para não morrer. Então, para não morrer, ou eu preciso lutar, ou eu preciso fugir. Quando eu estou sendo machucada, quando eu me sinto invadida, ou quando piorou agora, eu estou me machucando, o que eu faço? Para não me machucar, eu vou lutar ou fugir. E aí eu fujo ou luto com a comida. Porque eu estou me ferindo, eu estou me matando. E tudo que vai contra, e aí é a evolução, tudo que vai contra o amor é ausência de amor. A ausência de amor é o medo. Medo da morte, medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de morrer de fome, medo de não ter onde morar, medo do meu marido não gostar de mim, medo de eu mesmo não gostar de mim. Então, quando eu não me amo e dependo do amor do outro, se o outro for embora, medo. Então, o que eu preciso fazer? Me amar e me valorizar. Mas qual é o valor que eu tenho? Eu tenho um valor de fato? Porque não adianta ficar lá sentado no sofá e achar que eu tenho um valor incrível, que eu não contei pra ninguém, ninguém sabe, nem eu. Porque eu nem sei qual é, e achar que o mundo vai me descobrir aqui, que eu sou um pequeno gênio sentado no sofá, que é o que acontece com muita gente mais nova, tá?
infelizmente, são sensacionais, são incríveis, mas eles não fazem nada para nos mostrar. Precisa cacarejar pra gente saber que saiu o ovo, entendeu? Não precisa saber disso. Aí ele fica lá sentado no sofá, pega aquela genialidade inteira que tem, tá? Que tem, que todos nós temos. E aí ele acha que alguém vai descobrir ele lá sentado no sofá, do nada. E que se o mundo não descobriu, esse mundo aí é uma porcaria, porque eu sou incrível. Entende? Então também tem um outro lado. Então tem vários lados. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Cada ser é único. Né? E nem o menino que tá lá na Cracolândia, que aqui em São Paulo, um lugar que as pessoas ficam ali usando droga, ele é o pior dos seres, e nem o ser que tá lá rezando, porque eu sou evoluído, é o melhor dos seres. Porque senão a gente entra na vaidade, e nós somos todos seres que estão em processo evolutivo, e não cabe a nós julgar nem ele e nem julgar a mim mesma, entende? Ai, porque agora eu aprendi que eu tenho que ser equilibrada, e aí eu nunca mais posso falar alto. Gente, isso não existe. O bicho, quando ele precisa ser bicho, ele vai ser bicho. Ele não vai ser... Porque ali ele precisa lutar ou fugir. Esse processo da meditação que eu falei, com o tempo, ele está diminuindo cada vez mais essa amígdala, aumentando o córtex frontal. E aí eu tenho um suspiro, uma respiração. E isso está mudando o formato do cérebro do ser humano, tá? Era de um jeito, está modificando. Então, nós estamos em processo de evolução, a própria raça, né? Então, eu diminuo, com a meditação, eu vou diminuindo cada vez mais e eu vou oxigenando outras áreas do cérebro, tá? E aqui a gente não tá para falar de neurociência, mas isso é neurociência, eu não quero provar nada para ninguém. Ah, você tem que me provar. Eu não tenho nada. Você quer ficar na vida do jeito que você tá? Fica. Quer ficar, fica. Né? Não quer melhorar? Melhora. Não quer? Fica aí. Não tô aqui para provar. Esse não é o meu objetivo. Eu não sou a cientista da neurociência que vou lá fazer os testes para provar. Esse é o projeto de vida da ciência. O meu é falar de energia, espiritualidade e evolução do ser. Enquanto evolução espiritual. Esse é o meu projeto de vida. É isso que faz o meu coração ficar quentinho. Então, quando eu começo a trabalhar no processo de meditação, eu começo, que é mais difícil no começo, por quê? Porque a minha mente fica fazendo o quê? Fugindo. Tentando. Luta ou fuga. Ela pensa. Mas a mente, qual é o projeto de vida da mente? Pensar. Ela só serve para isso, não serve para outra coisa. Essa é a função dela. Faz sentido? E aí, faz muito. Cara, mas a gente precisa achar caminhos. Então, quando eu faço os meus processos de meditação e eu vou fazendo continuamente, e eu vou achando uma meditação que é boa para mim, que eu coloquei lá o alfa profundo, que para mim foi o mais fácil, que eu também era faniquitada, também não conseguia. É o mais fácil porque eu coloco a minha mente para pensar, mas ela pensa em mim mesma. Entendeu? Então, ela pensa porque a mente pensa. Ok. Mas como é que eu faço ela pensar e ficar aqui? Botei ela para pensar no corpo. É isso que eu faço. E aí, depois de 10, 15 minutos, eu tô relaxada, aquela cara de sono, aquela lesadinha. No começo é assim? Não. No começo é mais difícil. Depois é uma musculatura energética, musculatura do cérebro mesmo, que é o processo da meditação. Então, você começa a diminuir, aumenta a sua capacidade, a sua capacidade de... Você tá um respiro de não surtar, de não lutar ou fugir. Porque você está diminuindo a sua amígdala e aumentando. Então, não é que ela não está lá. Ela está lá para ser usada só no momento. Então, numa relação de perigo, eu tenho como pensar se eu vou lutar ou fugir. E se eu vou lutar, com que armas? E aí são as minhas ferramentas. O meu trabalho. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? O negócio ficou ruim agora no coronavírus. O que é que eu não vou surtar. O que é que eu posso fazer? A coisa tá aí. É como é. O que eu, dentro do que eu tenho, eu posso fazer para gerar uma renda? Não tenho nada. Bom, então eu tenho um pouco de dinheiro, tenho um monte de curso. O que eu poderia fazer que eu possa aprender para gerar uma renda? Senão eu entro em surto, louca, fico doida, começo a ficar louca dentro de casa, porque as crianças vão causar. Vão! Se tá ruim para você, tá ruim para elas também. Estão cheios de energia. Então assim, mas é muito ruim, vai voltar ao normal? Que normal?
Que é Espero que não, normal? espero que volte melhor. Exatamente, mas o que será que a gente vai ter que aprender com tudo isso? O que que a gente vai ter que fazer? O que que a gente vai ter? Ih, mas o meu trabalho agora não funciona mais. O que que eu posso aprender? Ai, mas como a vida é ingrata. Gente, é como é. E o universo agora que nos pergunta. A gente vive perguntando para o universo. Ai, o que que o universo quer? Eu tô perguntando, o que que você quer de mim? Tá, agora ele tá perguntando para ver o que a gente aprendeu, como é que a gente responde? Como é que a gente responde? Exatamente. Com o nosso Porque eu comportamento, até com as falo, nossas atitudes. eu até falo muito isso. O que que o universo quer de mim? O que que o universo quer de mim? Então, quais são os seus maiores valores? O que que você tem para ofertar para o universo? Qual é o projeto de vida de... Ah, de repente agora não vai fazer transporte escolar? E É. agora? Ou vai fazer? Vai ter que ser diferente. Como é que você vai se reinventar? Com o transporte escolar? Ou não tem mais transporte escolar, não vai dar mais? Como é que vai É. ser? Ou aí se eu vou ter que fazer um aluno por vez? Vou fazer um aluno por vez. Ah, mas vai ser ruim. Mas a vida é como é, não como eu quero que ela seja. É o que dá, é o que eu tenho agora. Entende o que eu tô dizendo? E aí vamos achando. Uhum. Então eu tô, para não surtar, a minha amígdala tá mais tranquila. Então faça as meditações, faça, porque esse bloco energético, ele vai acionar os seus canais de sensibilidade. Que é o sexto sentido, são os sentidos ampliados. Só que não tá no seu racional. Você ouve sem ouvir. Só que isso não faz com que não desregule toda a sua base hormonal, não ative a sua amígdala, não faça luta e fuga. Você só não está ouvindo. Essa vibração está onde? No seu sentir. Só que você não entende. Então ela não está no seu racional. Isso não faz com que ela não esteja no seu campo. Aí ela não ficou parada lá, tálamo, hipotálamo, mas ela vai desregular o hormônio. Você só não entendeu o que está acontecendo, mas a vibração desta massa que foi criada a vida inteira está aí. Exatamente. Entendendo ou não entendendo. Mesmo que você entenda, ela tá aí. Então aí cabem os tratamentos. Energéticos, não adianta ir lá só fazer meta, objetivo. Isso é ótimo, de verdade, é muito bom o meta, objetivo. Mas não é só isso. Senão a gente só tá dando vazão pro racional e a gente tem outras habilidades, outras inteligências, que são muito mais inteligentes. Que só funcionam muito bem com o racional. E o racional é o quê? 5% da nossa mente? E o resto? Nossa. Todo o resto é inconsciente. Então, ou a gente usa tudo, ou a gente vai ficar parado, daqui não passarás. E nesses casos, eu vou mexer com esses 95% para desmanchar esses blocos. Isso. Tá desmanchando esses blocos. E aí, claro, cada um é cada um. Tem gente que fez tanta merda, que tem tanto bloco, que vai ser um tratamento só? Claro que não. Eu acho que não. Tem gente que não tem nenhum problema, que ela é médium e ela precisa trabalhar. Esse é o problema dela, não trabalhar. Que foi o que eu conversei essa semana, acho que ontem. E aí ela sente tudo, não sabe de onde sente tudo isso, e ela acha que ela é doida, ou acha que tá com depressão, e tá mesmo, né? Tá tomando medicamento. Ou começa a fugir com a dependência da droga, da bebida. Fugir, porque não aguento sentir tudo isso, tá pesado demais. Aí eu olho pra minha vida e falo, mas não tenho tanta razão pra estar sentindo tudo isso, por que eu tô sentindo? Eu sou uma ingrata mesmo. Como eu sou uma... É isso que a gente fica achando o tempo inteiro. A gente fica se matando, se odiando, se machucando, machucando o outro. E aí vira uma confusão. E às vezes o problema não é um problema. É a própria solução. Ela tem que sentar e trabalhar a sua sensibilidade, sensitividade, mediunidade, que é tudo a mesma coisa. Mas eu vou receber o espírito. Aí é mais uma ignorância. No bom sentido. Ignorância de não saber, tá? De não ser ignorante. Não entendo. Que é o que eu vivi a minha vida toda. Eu achava que mediunidade era receber o espírito. Se eu não recebi o espírito, eu não era médium. Só que receber um espírito, a fazer a incorporação, é só um tipo de mediunidade. Tem milhares. A de sensibilidade, a de desdobramento, viagem astral, vidência, audiência. E aí tem outra coisa que vem depois disso, que é, eu vejo. Tá, isso é visão. Ser claro e evidente é saber o que vê. Ver. E aí por que as pessoas morrem de medo de ver? Porque elas não entendem o que vem.
Então, eu escuto. Tem a mediunidade de audiência, e aí você tem a clareaudiência. O que eu escuto é de fato o que tem que ser, e aí eu tenho que usar o quê? A minha sensibilidade. Porque ver o anjo de luz, tá lá o anjo. Lindo, maravilhoso o anjo. Tá, mas ele se molda do jeito que ele quer. Como é que eu sei que aquele anjo é de verdade anjo? Aí você tem que ter a clarividência. Você tem que usar a sua sensibilidade. Porque o meu coração ninguém engana, mas é o meu coração. Então tem gente. Aí você começa a olhar para as pessoas, e não precisa ser lá no espírito, aqui, e aquela pessoa parece uma anjo, uma flor, uma santa. E aí você já sabe, não é isso. Eu não sei o que é, mas não é. Uma hora isso vai aparecer. Passa uns anos, a pessoa se mostra. Mas ela é uma filha da mãe? Não. Ela não sabe sobre ela mesma. Aí ela está tentando ser aquilo que alguém disse que era bom ser. Que aquele comportamento de bonitinha era o ideal. E aí tem que a pessoa não se aceita, aí ela se machuca, e aí ela usa milhares de máscaras, que vem o corona para tirar todas as máscaras. O que você vai fazer com todas aquelas roupas lá no seu guarda-roupa? Não tem nem onde ir? Como é que você vai pôr todas aquelas máscaras? Exatamente. E tantas outras coisas. E aqui a gente está ampliando o universo, não tem fim essa conversa. Eu adoro essa conversa, eu posso ficar horas falando disso. Né? Porque é verdade. E a pessoa vai se descobrindo, se descobrindo, se descobrindo. E aí ela vai perceber que, cara, não precisa de tanta máscara. Então, deixa elas, eu preciso ser quem eu sou, o que eu sou. E aí tem gente que é ruim, que é mal. Tem. O medo não é real, mas isso não significa. O medo não é real. Ficar imaginando, ai que medo, isso não é real. O perigo é. Mas ficar com medo o dia inteiro não me protege do perigo, é isso que eu quero dizer. O mal é real. Mas o mal não necessariamente, um ser que é mal, uma pessoa que é má, não necessariamente ela é meu opositor. Ou ele é meu opositor, mas não meu inimigo. Entende que são coisas diferentes? Ele não vai fazer mal pelo simples mal. Mas eu vou lá, provoco, humilho, esculacho. E depois eu não sei por que minha vida não anda. Não sei por quê. Entendeu? Engraçado que eu assim, nas outras pessoas, eu sei contornar tão bem. Eu acho que eu sou a minha maior vilã. Sabe assim? Exatamente. Mas por quê? A humanidade está passando por isso, Tati. Porque é o momento evolutivo da humanidade. Aprender a se amar, independente do que o outro ache de mim ou não. Nós estamos desenvolvendo tá todo mundo no mesmo lugar. Aprender a se amar. E se valorizar. Então vamos lá, vamos pensar na subida dos chakras. Eu tenho que daqui a pouco estou quase acabando. Se eu penso na subida dos chakras, o primeiro é o medo. O medo de morrer. O segundo é o prazer. Né? E aí, se eu não tenho... aí vamos lá. Já ouviu a expressão pão e circo? Não. Pão e circo é assim. Se tem um churrasquinho, uma cervejinha pro povo e o sexozinho, o povo tá feliz. A humanidade está parada nesses dois chakras. Prazer e comida, que é o medo da morte. Então, se eu perco meu emprego, eu não vou ter dinheiro. Se eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter casa, não vou ter comida, eu vou morrer. Então, perder dinheiro, medo da falta de segurança e, em última instância, é o medo da morte. Se o meu marido me abandona, isso vai doer, eu vou morrer. Entende? E aí eu não tenho prazer. Então, medo de não ter o que comer é o medo da morte, medo de não ter... então, o assassinato, esses medos da segurança é o medo da morte. Tá trabalhando o chakra de baixo. Subiu um pouquinho, então não é subir porque eu evoluí, não, subir porque é o chakra do prazer. Então, sexualidade, comida no prazer, prazer com a comida. Então eu tô parado aonde? No medo de morrer e de não ter prazer. Quando as coisas não saem do jeito que eu quero e eu fico com medo, eu posso startar o quê? O próximo chakra, que é a raiva, o ódio. Tá? Quando eu não tenho prazer, porque a coisa não foi do jeito que eu queria e não me deu prazer, seja lá o sexual, seja o de comer, seja o que o outro não fez o que eu queria, que me dava prazer, não importa o que eu fico? Puto da vida. Subiu o chakra, terceiro.
o chakra da ira. Que ele não é ruim. Nem o do prazer é ruim, nem o básico é ruim. O da ira é assim, o que eu posso fazer para mudar? Essa merda dessa vida não dá mais. Preciso virar essa mesa. Isso é a ira bem usada. Vou virar a mesa, eu não vou mais deixar ninguém me humilhar, eu vou mudar a minha história. Aí eu uso ela de maneira positiva. Não vai falar mais desse jeito comigo. É de verdade, eu tô puxando energia de baixo e trago. Só que as pessoas, assim, pararam no prazer e no medo de morrer. Então, pão e circo. Churrasquinho, cervejinha e sexo. Enquanto tiver isso, tá tudo bem. Quando não tem alguma coisa da errada nisso, raiva. Onde que a gente vai? Onde é que a gente está subindo? Para o chakra do coração, que é o de me amar do jeito que sou. Sentir o meu valor do jeito que sou. Sentir prazer por ser quem eu sou. Não sentir medo porque eu confio num processo maior. Eu não tô falando que a gente não sente medo, a gente não pode sentir o desespero, o pânico, entende? Então esses são os controles. Então onde é que a gente está? No quarto chakra do coração, que para quem estuda ele é o desenvolvimento do nosso mental racional. O mental tá aqui no coração. É amar, é sentimente, é uma mente que sente de maneira harmoniosa, equilibrada. Entendeu? Eu amo com um pensamento amoroso. É uma mente amorosa. Não é um amor racional. É uma mente amorosa. Então a gente está evoluindo, a gente está aprendendo. Isso está em desenvolvimento. Entende? Então tem um monte de questões e a gente está ali só no prazerzinho. Então, como é que a gente é manipulado? Dá para o povo o que o povo quer. O povo assim, ó, é circo, é prazer, é cervejinha, uma comidinha e deixa ele se divertir que a gente faz daqui de cima o que a gente quer. É assim que a espiritualidade não tão evoluída no sentido, não é evoluída não, porque eles são bem evoluídos, tem muitos que sabem muito mais que tanto quanto fala que mago branco, mago negro sabe igual. A diferença é a razão, é a intenção, é a motivação, mas isso é cada um, não cabe a mim julgar. Cabe a mim entender e entender quem eu sou dentro desse processo e parar de ser massa de manobra. Porque a gente fala do político, fala do governo, fala da igreja. Tudo isso é espiritualidade pura que está sendo manuseada e encarna. E quem sou eu nessa espiritualidade? Qual é a minha contraparte? Como é que eu estou gerando valor para que esse universo, esse mundo fique melhor? E aí o valor que eu vibro, se eu me amo e me valorizo, dinheiro é a manifestação de uma energia chamada valor. Quanto valor eu sinto por mim mesmo e quanto valor eu gero para o mundo, quanto dinheiro eu ganho. Aulão hoje. E o humanoterapeuta ele vai explicar tudo isso de maneira mais estruturada, incluindo as técnicas para poder fazer. E o psicanálise é a mesma coisa, né? De uma maneira mais racional, para a gente entender como trabalhar tudo isso dentro da gente, dentro principalmente dos nossos pacientes, dos nossos assistidos. Tá bom? Tá ótimo! Pensa nesse amor obrigada. que você tem para você e de se aceitar do jeito que você é, se amar com todas as qualidades e com todos os seus defeitos. A gente não ama uma criança menos porque ela ralou o joelho, porque ela caiu. A gente ama igual. Então, por que a gente errou? Por que a gente caiu? Por que a gente é de um jeito ou é de outro? A gente tem que se amar igual. Somos seres em desenvolvimento. Não é porque a gente caiu que a gente merece menos amor de nós mesmos. E aí, esse processo da comida vai... Então, se preencha do seu amor para você. Só isso. E aí, você vai ver que tudo isso... Ame cada gordurinha. Entendeu? Ame, se ame. De verdade. Porque senão não tem mudança. Ama tudo, honra cada pedacinho seu, é um pedaço da sua história, é o que é, e você não é melhor nem pior porque é assim, ou é mais gordinho ou menos gordinho, ou porque assalta a geladeira. Não, a gente não é pior, ninguém é pior por nenhuma dessas razões e por nenhuma outra, muito menos por causa da comida. Muita gente bebe, a bebida às vezes é o único ponto de apoio, a pessoa ia se matar, ela ainda está se apoiando na bebida ou na droga. Então, eu não estou defendendo a bebida e a droga, é uma porcaria. Mas, às vezes, a pessoa ela não encontrou, então ela encontrou esse. Então, que nós sejamos o apoio que as pessoas precisam para que não precise ser
se apoiar nisso que vai causar uma dor muito interior, um desgaste do corpo, uma dor na família. Então que a gente seja, né, que nós sejamos esse apoio, mas a pessoa vai virar uma muleta. Ok, tem hora que a gente precisa de muleta, tem hora que a gente precisa de apoio e tá tudo bem. Tá tudo bem. Que bom que a gente tem algo algo ou alguém pra gente se apoiar. Entendeu? A gente não pode olhar tudo com olhos tão feios. Aí é que tá o aprendizado. Zóia com zóio bom. Exatamente. Tá bom, Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Conversamos bastante. Já tá dando 1 hora aqui. Mas é isso, tá bom? Fica com Deus e... Você também. Se ama aí, virginiana. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.